Nesse vídeo eu vou te falar os três principais métodos que as pessoas utilizam com o objetivo de emagrecer e eu vou te provar por que que cada um desses métodos podem não trazer os resultados de forma duradoura e permanente. Mas antes disso, eu gostaria que, se você ainda não for inscrito no meu canal, que você se inscreva para que você não perca nenhum conteúdo, tá bom? Então vamos para o assunto do vídeo. Desses três, primeiro eu vou falar o que é o mais barato em comparação com os outros dois métodos de tratamento aí para emagrecimento, que inclusive estão muito populares ultimamente, que é no caso as canetinhas emagrecedoras, que as pessoas chamam popularmente, né? Que normalmente são medicamentos utilizados para diabetes, tratamento de diabetes, mas que infelizmente as pessoas sempre acabam desviando para outras finalidades, como por exemplo a questão do emagrecimento. Então eu tenho aqui uma lista dos principais, por exemplo aqui, ó, o Ozempic, tratamento de um mês, a média aí de R$ 1.000 para você fazer um tratamento com esse tipo de medicamento. O Monjaro, que também está muito popularizado, você vai encontrar aí na faixa de 1.400 a 1.900 por mês, você vai gastar. Claro que esses valores aí são uma média, tá bom? Dependendo da dosagem que o médico for prescrever para você, esse valor pode ser inclusive maior. O Monjaro de 5 miligramas, ele vai partir de 1.760 e pode passar de R$ 2.300 por mês que você vai gastar com essa medicação. E a gente tem aí uma outra opção, que já é o Wegovy, que ele vai de 1.700 a R$ 2.600 por mês. Vamos lá, vamos falar sobre esse tipo de medicação, as canetinhas emagrecedoras, muito popular. Qual é o ponto que vocês precisam entender? A primeira coisa é o mecanismo de ação. Basicamente, elas todas são similares, todas elas vão agir na sua fome, elas vão inibir a sua fome e você vai ficar sem ter vontade de comer. E sem vontade de comer, você não vai se alimentar e, por conta desse grande déficit calórico, você acaba perdendo uma grande quantidade de peso num curto espaço de tempo. Mas e aí? Até por aí está parecendo que está tudo legal, né? Parece que está tudo certo, você vai conseguir seus resultados sem ter nenhum tipo de risco, vamos assim dizer. Mas na verdade existe um prejuízo muito grande quando você fica sem se alimentar dessa forma. Por quê? Esse tipo de perda de peso, ele não vai acontecer só 100% de gordura. Você vai perder líquido também, você vai perder principalmente massa muscular, porque você não está tendo um aporte proteico suficiente para poder manter essa musculatura. Você também vai ter perda de imunidade, ou seja, vai aumentar o risco de você ter algum tipo de doença infecto-contagiosa. E tudo isso daí pode comprometer sua saúde. Sem falar que, se você perder massa muscular, é claro que o seu metabolismo ele não vai ficar do mesmo jeito. A tendência é que o corpo se adapte e você comece a ter o seu metabolismo cada vez mais reduzido. Ou seja, vai chegar uma hora que, querendo ou não, o seu corpo vai conseguir estabilizar isso daí. Então vamos dar um exemplo. Se antes o seu corpo gastava 2.000 calorias por dia, com o uso dessa medicação, com a perda de peso, com todas essas mudanças que estão acontecendo no seu organismo, esse gasto energético ele pode ir reduzindo, até ele chegar a um patamar que estabilize o seu consumo atual de alimentos e nutrientes com o seu gasto energético. Então ele vai frear. Ah, Fabiano, então isso aí não seria uma estabilização do peso? Sim, mas vai te obrigar a ter uma dieta reduzida para sempre, para que você mantenha aquele resultado, e fora que você perdeu massa magra, e isso é muito ruim, tanto fisicamente, como metabolicamente, como a questão imunológica também. Então, geralmente as pessoas fazem dietas depois para tentar recuperar essa massa muscular perdida. Ou seja, no final das contas, você vai ter que fazer dieta do mesmo jeito. E ainda tem um outro problema. Quando você cessa a medicação, ou seja, quando você para de fazer uso desse tipo de medicação, a sua fome ela vai voltar da mesma forma do que era antes. Ou seja, você corre o risco de recuperar a gordura perdida, mas sem treino.
você não recupera a musculatura perdida e isso vai te dar um prejuízo muito grande, porque não só financeiro, claro. Você vai ter gasto seu dinheiro, vai ter recuperado gordura e ter perdido músculo. Ou seja, imagina o tamanho do prejuízo aí não somente financeiro, mas também metabólico, físico e pode ser um prejuízo até mesmo estético também. Se você está fazendo isso só pela estética, você não vai ter muita vantagem nesse sentido. Se você estiver desconfiando de mim, do que eu estou falando, é só você pesquisar aí inúmeras pessoas que já fizeram tratamento com esse tipo de medicação e que após terminar o uso dessa medicação voltaram a engordar ou ficaram até pior. Porque infelizmente o organismo ele tem uma forma de recompensar todo esse cenário fazendo com que você ganhe até mais gordura corporal do que você já teve antes, né? Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe para não sair muito do nosso foco desse vídeo, que é falar sobre essas três principais formas aí de você emagrecer, mas que não garantem que o resultado seja permanente. Então, fechamos aí a parte das canetinhas, deu para você entender aí um pouco dos riscos e de que, na maior parte das vezes, não vale muito a pena a longo prazo, porque não resolve o problema causal que seria aí a falta de uma dieta adequada para você se manter no peso. Então, vamos aqui para o segundo método que também não te garante resultados duradouros, que aí a gente entra na parte dos procedimentos cirúrgicos. Esse segundo que eu estou falando aqui para vocês, ele é a lipoaspiração. Ele já é um método um pouco mais caro do que um tratamento medicamentoso, claro, porque é uma cirurgia, requer um local adequado para a cirurgia, profissionais ali para poder participar, se responsabilizar e anestesia também, e fora os riscos de saúde, né? Então, uma lipo de papada, ela vai aí para no mínimo R$ 9.000, pode passar de 15.000. Ou seja, só para retirar excesso de gordura aí na região da papada. Uma lipoaspiração tradicional, ela pode ir de 12 a R$ 24.000. Ou seja, já é um custo bem maior para você tirar depósito de gordura em locais, principalmente região de abdômen, nos flancos também. A lipoabdominal, ela vai aí na faixa de 12 a R$ 32.000. Então, são procedimentos que quanto maior a quantidade de gordura a ser retirada, mais caro você vai pagar. Também existe a lipolaser, que passa de R$ 28.000. Também existe outros tipos de lipo que, com tecnologia mais avançada, que também podem passar de R$ 41.000. Então vamos comentar agora qual é o problema da lipoaspiração. A lipoaspiração, a vantagem dela é retirar fisicamente essa gordura que está localizada. Mas o problema é que ela não resolve a causa, assim como eu já falei das medicações. No caso da lipoaspiração, ela não vai resolver um problema que está na cabeça da pessoa que está obesa ou que está com sobrepeso. Ou seja, se ela não aprender como ela deve se alimentar e se ela não executar essa dieta que é adequada para ela se manter magra, ela vai engordar novamente. Porque se você está com sobrepeso hoje, ou está com obesidade hoje, é porque você tem um hábito ruim, um hábito alimentar que é além do que é necessário para você ter um corpo eutrófico, que a gente chama, na nutrição, um corpo normal em relação de peso, altura, percentual de gordura corporal. Então, se você faz uma dieta inadequada, você vai precisar passar a sua vida inteira fazendo lipoaspiração, porque você vai sempre aumentar esses depósitos de gordura no seu corpo e na prática não vai resolver o problema. Então veja aí o tamanho do investimento que você vai fazer com um procedimento como esse e que mesmo assim não trata a causa, né? É sempre você tentando remediar, mas não trata a causa do problema. Vamos aqui para o terceiro procedimento, terceiro tratamento, que no caso é o mais caro, o mais invasivo, que
também envolve muitos riscos e que não necessariamente garante que você tenha um resultado duradouro ou para sempre, que seria a cirurgia bariátrica. O que seria a cirurgia bariátrica? Basicamente, a redução do volume do estômago para que você fisicamente não consiga ingerir uma quantidade de alimento que seja superior ou igual à que é necessária para você se manter fisicamente como você está. Ou seja, resumindo, você vai comer muito pouco, essa falta de nutrientes e de energia vai fazer com que o seu corpo consuma os estoques de energia que você tem dentro do seu organismo e ela vai ter o mesmo problema da medicação que eu falei no início do vídeo, porque ela pode não garantir os nutrientes necessários para poder manter a massa muscular, ou seja, exige que você faça um acompanhamento com um nutricionista para poder evitar ao máximo você perder massa muscular pelos problemas que eu já mencionei, de questão de redução de metabolismo, questão de imunidade também, que pode ficar reduzida e você adoecer, sem falar na questão de vitaminas, né? No caso do bariátrico, o complexo B ele fica muito afetado por conta dessa redução do estômago e também é necessária a suplementação. Então não pense que é só fazer a cirurgia e sair por aí comendo o que couber no seu estômago, porque você pode sofrer inúmeros problemas de saúde. E ainda tem um outro problema, que é a questão de não ter uma garantia de que você vai se manter magro para sempre. Existe um bom percentual aí de pessoas que fizeram cirurgia bariátrica que, com o decorrer dos anos, essa pessoa começa a aprender a sabotar o próprio estômago. Ou seja, ela começa a tolerar o consumo de mais alimentos ao longo do tempo, principalmente alimentos com maior densidade calórica. Vou dar um exemplo para você. Se você ingerir leite condensado, uma pequena quantidade de leite condensado tem uma grande quantidade de calorias. Ou seja, aquele pouco que entrou ali no seu estômago e coube vai te dar um aporte energético alto e isso pode fazer engordar novamente. Fora os bariátricos que ainda voltam a fazer uso de bebida alcoólica, ou então outros alimentos que não vão ajudar, nutricionalmente falando, a ele ter uma boa composição corporal. Então, eu acho que ficou bem claro aí para você ah, os problemas que todos esses métodos de emagrecimento forçado, vamos assim dizer, podem trazer para a saúde desse indivíduo. E nenhum desses outros três tipos que eu mencionei aqui, eles te dão garantia que você vai se tornar magra ou magro para sempre. Todos os três vão esbarrar no mesmo ponto, que é a dieta. Ou seja, se você não cuidar da sua dieta, você vai perder todos esses resultados obtidos com esses três tratamentos, ok? Então, em vez de você ficar procurando soluções mágicas, investindo seu dinheiro em coisas que não garantem que você vai manter esse resultado, invista na sua alimentação, invista na sua saúde, que é a única forma de você reverter esses inúmeros problemas que você vem enfrentando e ter uma saúde melhor, uma vida mais saudável, uma qualidade de vida e que vai durar para a sua vida inteira. Beleza? Aproveitando aí, antes de encerrar o vídeo, eu estou com um e-book que te ajuda a emagrecer, mesmo sem você realizar atividade física. Então, vou deixar aí no link, na descrição do vídeo, para que você possa adquirir. Está com um preço muito interessante, justamente para que você possa ter essa oportunidade de iniciar o seu processo de emagrecimento sem necessariamente praticar a atividade física, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like aí para ajudar a divulgar para outras pessoas, fortalecer o meu canal. E obrigado e até a próxima.